A paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Reis, o capítulo 4, em diante, diz assim: Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Aqui já começa a ficar um pouco interessante, porque ela fala: A sua serva não tem nada em casa. Ou seja, ela tinha alguma coisa, ela tinha um pouco. Quantas vezes nós somos assim também, né? Nós somos levados a meio que murmurar. Porque se ela tinha um pouco de azeite, ela não tinha nada. Ela tinha alguma coisa. Eu coloco, sempre quando eu falo nessa palavra, eu lembro da nossa fé. Porque o que você tem? Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Só tenho, eu acho que eu tenho um pouquinho de fé. E não é assim, né? O nosso pouquinho, para nós, pode não ser nada. Mas para Deus, isso é muita coisa. É tanto que a palavra de Deus fala sobre o grãozinho de mostarda. Se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, a gente pode falar para um monte sair de um lado e ir até o outro. E essa palavra ela é muito interessante. Mas mesmo assim, no versículo 3 diz assim: Então Eliseu disse: Vá, peça emprestada vasilhas e a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quando eu leio essa palavra, eu percebo como Deus é perfeito. Deus usou Eliseu. Eliseu deu uma palavra para ela. E quantas vezes nós recebemos uma palavra da parte de Deus, mas nós não se agarramos a essa palavra? A palavra de Deus fala que o azeite só acabou depois que acabaram as vasilhas. Mas lá atrás Eliseu falou: peça vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, muitas vasilhas, muitas e não poucas. Então ele estava dizendo: peça muitas. Então quem limita somos nós. Que o azeite ia ser aumentado, isso era certeza, porque Eliseu era homem de Deus, ele não mente. E ela, como esposa de um dos discípulos dos profetas, né? Ela conhecia quem era Eliseu. Então, se ele deu uma palavra, quem limitou foi ela. Eu não sei quantas vasilhas ela pegou, mas a palavra fala que ela mandou que o filho dela pegasse mais uma vasilha. Ou seja, o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Então, o que ela conseguiu ali foi de acordo com a fé dela. Quanto mais vasilhas ela pegava, mais azeite tinha. Quanto menos vasilhas, menos azeite teria para ela vender. Tanto que depois ela vendeu. Ela foi ao profeta e o profeta falou: venda aquilo que você tem. Venda e paga suas dívidas e viva do resto. Ou seja, o que ela ficou, o resto que sobrou para ela, foi de acordo com a fé dela. Eu não sei a quantidade de vasilhas que ela pegou. Ela poderia ter ido na casa de um vizinho, na casa de 2 vizinhos, na casa de 3 vizinhos, ou ela poderia ter ido na casa de todos os vizinhos, pegassem todas as vasilhas. Mas muitas vezes, meus irmãos, pegar vasilhas, isso é uma forma de humilhação. Eu não sei se isso foi o caso dela, mas quem hoje, por exemplo, eu vou falar o profeta vem e fala: pega vasilhas com seus vizinhos. Imagina, eu tenho 2 vizinhos chegados. Um exemplo, né? Porque aqui onde a gente mora é muito todo mundo unido. Vamos falar que a gente tem 2 vizinhos chegados, que eu tenho mais intimidade. E aí eu vou lá na casa desses 2 vizinhos, me empresta todas as suas vasilhas. Ou eu posso ir na casa de todos os meus vizinhos sem se importar se eles vão falar sim ou se eles vão falar não. Então, se vai ser 2 vasilhas ou se vai ser 100 vasilhas, vai ser de acordo com a minha fé. E quando eu tô falando sobre isso, eu foco também na palavra. Tem uma palavra aqui também que parece muito com isso, sobre fé também, né?
Em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: Então Eliseu disse ao rei de Israel: Pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: Empunhe o arco. O rei assim fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: Abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: Atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: Pegue as flechas. Eles a pegou. Então disse ao rei de Israel: Atire contra o chão. Esse atire contra o chão me leva a viajar lá na mesma história que a gente estava lendo. Porque fala: pegue as vasilhas, e não poucas vasilhas, muitas vasilhas. E aqui o rei recebe uma profecia: você vai vencer até acabar com eles. Mas aí o Eliseu fala: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios, e até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. E depois Eliseu morreu. Ou seja, o rei de Israel perdeu uma oportunidade porque ele se limitou. Ele poderia ter atirado as flechas várias vezes. Ele poderia ter, ou no mínimo perguntado: quantas vezes eu devo atirar? A palavra fala assim: você deveria ter atirado 6 vezes ou mais. Então, meus irmãos, você está se limitando? O nosso Deus não é limitado. Você está mergulhando não em uma piscina, não em um riacho. Você está mergulhando num oceano. Para Deus não há limite. Para Deus não existe limite. Ele é ilimitado. E então não se limite você também. Se Deus deu uma palavra para você: eu tenho um sonho de construir uma empresa. O que você quer fazer? Eu quero fazer canecas. Quer fazer canecas? Ou então camisetas? Beleza. Então eu vou focar nas camisetas. Eu vou te falar algo muito sério. Deus é ilimitado. Você pode fazer muito mais do que isso. Peça para Ele. Sonhe, mas sonhe alto. Você não paga para sonhar. Se você falar para Ele: eu tenho um sonho, Senhor, de ter uma grande empresa. Eu quero dar trabalho para várias pessoas. Então, sonhe alto. Comece pequeno, mas sonhe alto. O primeiro passo da viúva foi ter ido até o profeta. O primeiro passo do rei de Israel foi ter ido ao profeta. Ele sabia que o profeta ia morrer, mas ele não se limitou. Ele foi lá porque ele sabia que o profeta tinha uma palavra para ele. Porém, se limitou. A viúva se limitou. Porque fala: e acabaram as vasilhas, ela mandou o filho pegar outra vasilha, já não tinha mais. E por isso, Eliseu falou: venda o azeite, pague suas dívidas e viva do resto. E se o resto para ela fosse uma vasilha ou meia vasilha? Quanto será esse resto? Aí eu pergunto para nossa vida: quanto será o resto se a gente limita o Senhor? Ai, Deus, eu quero fazer caneca. Tá bom, uma maquininha de caneca custa tanto, as canecas custam tanto, então você pode vender. Ou você pode pedir para Deus uma empresa, só que Deus vai falar: faça isso. Mas cabe a você obedecer e agir. Se o profeta falar assim: peça vasilhas, muitas vasilhas e não poucas, faz o que ele está falando, confia na palavra e vai. Ou se o profeta falar assim: pegue o arco, atire contra o chão, atira várias vezes, não atira apenas 2 ou 1 ou 3. Confia na palavra do Senhor. Creia que Ele pode fazer o sobrenatural. O natural é com você, mas o sobrenatural é com Ele. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que essa palavra entre
entre fortemente no seu coração e que você possa ter uma mudança de vida através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E quando Deus fala algo, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Pode não ser no seu tempo, porque ele não vai fazer nada no seu tempo. Primeiro ele vai te preparar para depois ele dar aquilo que você está pedindo. Mas enquanto você não estiver pronto, ele também não vai dar. Mas isso não significa que Deus não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.